Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Check-in Confirmado, porque toda boa história começa com embarque. Eu sou Santuza Macedo. Eu sou o Ricardo Werneck. E hoje vamos falar sobre moda. Viajar vendendo. Olha isso! Viajar, é isso aí, bom demais. Loja itinerante, isso é novidade pra mim. Hoje temos aqui uma convidada super especial, a Vanessa Salles. Olá, Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Dona da loja Versalhes, não é Versalhes, né? E segue a vinheta. Check-in Confirmado Podcast. Vanessa, seguindo para o nosso primeiro quadro aqui do Embarque Rápido, perguntas rápidas para serem respondidas rápidas quando você viaja. Quando você está dentro de um avião, você prefere janela ou corredor? Janela. 90% das pessoas. Mala despachada de 23 quilos ou de 10 quilos? 10 quilos. Essa é meia-meia, né, Santos? Essa é meia-meia. Durante um voo, você prefere escutar música, assistir um filme, ler um livro ou dormir? A Ler. depender do tamanho do voo. Prefiro ler. Ler? Pessoa culta. Decolagem ou aterrissagem? Decolagem. Decolagem? Aí, ó. Nessa você tá na minoria, né, Santuza? É isso. E agora a gente vai começar a entender um pouco mais do seu negócio, o que você faz, começar a falar um pouco mais do seu negócio. Se apresenta pra gente o que você faz, como é o seu negócio, como é que você trabalha. Ok. Meu nome é Vanessa Salles, eu sou nascida na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Eu venho de uma família de empreendedores já, né? A gente cresceu ali vendo a minha avó confeccionando, ela era uma das pioneiras de moda íntima naquela região. Uhum. E quando eu casei, nós retornamos à Volta Redonda, porque eu cheguei a morar aqui quando adolescente, né? Porque meu pai veio para cá. E aí, como eu sempre me envolvi com venda e com moda, ela sempre esteve inserida. Não era o nosso propósito inicial, a gente começou com bijuteria. Uhum. E a partir daí, com a bijuteria, quando a gente começou, a gente teve a possibilidade, aconteceu da gente desenvolver isso de forma itinerante. Uhum. A gente participava de um grupo que viajava o Brasil inteiro, com peças do mundo inteiro. Então, foi muito interessante. Uhum. Eu tenho 2 filhas, a Luísa com 19 anos e a Nicole com 16. Sou casada, namoro meu marido desde os 15 anos, estamos juntos aí uma vida. Ah, legal. Legal. Pode seguir, Santuza. E como nasceu a ideia de ter uma loja itinerante? Na verdade, Foi sonho, foi necessidade? Ela nasceu da necessidade, né? Eu sempre mexi com vendas de alguma forma. Eu era representante de lojas de bijuteria artesanal. A gente já exportou para Portugal, foi bem legal. E aí, depois, com o passar do tempo, como a gente trabalhava mais com a peça no artesanato, a gente conseguiu, então, se inserir nessas pessoas que desenvolvem esses projetos, que viajam o Brasil inteiro, cada um mostrando a sua cultura, não só nacional, como internacional. Então, a gente, como o nosso produto ele era ímpar, né, a gente conseguia fazer parte dessa galera. Vem gente da França com um produto, da Turquia. Então tem alguém árabe, que organiza isso tudo. É tipo uma feira. Uma feira de eventos. Sim. Isso, só que são de artesanatos internacionais e nacional, né? E ela é muito grande, ela acontece no Rio Centro. Aí essa mesma equipe, ela vai para Salvador, essa mesma equipe vai para Curitiba, vai para vários estados do Brasil apresentando esses produtos. E elas também se subdividem também, porque a que acontece no Rio Centro é enorme, gigante, são 3 pavilhões. Mas que a gente também diminuía isso, né? Fazia pequenos blocos e iam para outros lugares. E assim, as coisas foram meio que acontecendo. E como era o nosso começo, né, de vida ali, muito novos ainda, a gente viu nisso uma oportunidade de alavancagem financeira mesmo. Sim. Porque você faz ali em uma semana o resultado de loja física que leva um mês para fazer. Mas é um jogo de pôquer, né?
Você entra, paga Se e não aposta. sabe Nossa. o que vai ser, porque Uhum. você depende do tempo, Uhum. porque se chover, você depende da divulgação, Uhum. você depende de uma série de fatores que a perda também é grande Pode se não acontecer, acontecer, né? Tipo, queda de energia não pode acontecer, se Uhum. chover é um fiasco. Uhum. Então, assim, era uma Você adrenalina pagou muito pra grande. estar ali, às vezes você voou de avião, levou malas A e malas de maioria das roupa. vezes, viagem né? a gente ia de avião mesmo, E aí, se a aluga feira- flat, Aham. você tá entendendo? Tem que estar É um tudo investimento pago, bem é alto. significativo, né? Sim, porque eles fazem divulgação e investem muito em outdoors, em panfletagem, em propaganda nas televisões. Então, o custo de metro quadrado de um evento desse é caríssimo. É caro. É caro, mas assim, na época, por exemplo, posso falar Pode de falar, valores? pode, né? Na época a gente ia para Salvador, a gente tinha um investimento do ponto de tipo 25 mil reais. Uhum. Mas a gente vendia na Só da sua loja. no meu espaço, estande. Aham, do seu stand. Isso. Se Isso você... qual ano? Isso foi em 2013. Hoje, 25 já é muito dinheiro, né? É. Imagina naquela época. Putz. É. Isso sem falar da montagem do stand, Então, né? aí a mercadoria ia de decoração, carreto, Aham. caminhão ia levando, e nós íamos de avião. Caraca. Então a gente precisava logística. a gente tinha umas caixas de madeira, tipo de container mesmo. Uhum. A gente lacrava ali, cadeado, tudo. Aí a gente unia as pessoas que eram do Rio de Janeiro, então Uhum. todo era um caminhão para levar a mercadoria. Você Todo mundo ali, vocês isso. rateavam ali o frete. né? paga por caixa, né? Uhum. Igual container mesmo. Sim. E aí você depois ia de avião. Uhum. Então assim, você despachava a Uhum. sua vida ali dentro e ia depois. Chega lá em Salvador, cadê o caminhão? Ih, o caminhão bateu no meio do Mas caminho. acontece, se o Caraca, caminhão que loucura. bater, você não tem Já mercadoria era. para E aí, o trabalhar. investimento ficou total. Exatamente. E isso aí não é impossível, acontece. Não, sim. E aí a gente tinha toda uma logística, né? E eles um caminhão não ia sozinho, ia passando, eles iam se Desculpa. acompanhando exatamente para ter um comboio, Uhum. para caso viesse a ocorrer alguma coisa desse tipo. Um socorreu E o quando outro, a né? gente chegava na Bahia, por exemplo, que é um lugar mais típico, né? Tem suas diferenças culturais, vamos falar um pouco dela. A gente, na entrada da feira, fica a Receita Federal. Então, toda a sua mercadoria vai passar pelo crivo, vai ver se as notas estão ok, entendeu? Ai, meu Deus. É adrenalina, adrenalina punk. total. É punk. Uhum. E assim, aí depois você vai para um outro espaço onde eles fazem uma planilha de supostos vendedores. E ali Uhum. você vai escolher os seus. Então, são pessoas que vão trabalhar com o seu produto, vão se tornar seus funcionários que você nem nunca viu. Você não leva a equipe, você né? não tem como levar a Daqui equipe, pra lá, né? exatamente. E aí eu tinha Nossa. 6 baianas trabalhando comigo, né? E vendendo E uma era- roupa do Rio, talvez. Tipo, que ela entende na da época eu moda vendia do Rio? bijuteria, era da época, eu não lembro direito o ano, mas era, eu lembro, eu fui algumas vezes, né? Uma Aham. delas era a novela Salve Jorge, lembra? Uhum. Uhum. E como a gente trabalhava com acessório, eu levei muitos cintos da delegada, ele dava 2 Aham. voltas, aqueles braceletes gigantes. Quem era a delegada? Era a Giovanna Antonelli. Giovanna Antonelli. aham. Aí as meninas ficavam assim, leve Salve Jorge, leve Salve Jorge. Era muito legal, era muito gostoso. E a gente teve a gente foi abençoado, assim, que a nossa equipe, ela fidelizou. Então, toda vez que a gente ia, a gente já tinha as Já tinha meninas as certas. meninas. Elas já, quando alguém saía, arrumava um trabalho fixo, elas já indicavam outras. Uhum. E falam com a gente até hoje, assim, eu tenho elas no WhatsApp, a gente se Que acompanha. legal, né? Elas casaram e a gente vai acompanhando a jornada. Caramba. E foi muito gostoso. Era assim, era adrenalina, Uhum. muito, muito legal, mas assim, cansativo Uhum. com o tempo, porque tem os perrengues, Essas né? feiras sempre aos finais de semana. Não, né? a gente Ou não? era semana corrida, né? Semana inteira. Semana inteira. E assim, elas Hum. costumam funcionar em um horário muito extenso também. Extenso, Você aham. chega 10 da manhã, sai 10 da noite. É. Entendeu? Uhum. E aí você fica ali com uma vida ali dentro e uma lona preta, assim. É. Um plástico preto, Vai embora, isso aí. entendeu? E Que é loucura. muita coragem, assim. E Porque você tem que chegar antes, também sair depois. você chega antes e sai depois. Então E- é uma carga realmente muito E a grande. gente trabalhava com um produto muito pequeno, Uhum.
para um movimento muito grande. Então, tinha hora que você tinha ali em volta de você muitas pessoas, você não conseguia administrar aquilo, né? Você forjava um controle, você não tinha, não tem como ter. Aí a gente, mesmo que você tivesse uma pessoa vigiando meu ali, esposo tal, ficava olhando sempre e no tal, né? alto, assim, mesmo para Inibir, intimidar né? de alguma Inibir forma, mas é. a gente sabia quando a gente perdia o produto, porque você rapidamente dava falta ali do volume e tal. A perda era certa. Sim, com certeza. Mas a gente conseguiu ter bastante Tem que retorno. tentar reduzir, né? Minimizar, né? Não pode perder mais. Muito. Mas era muito legal. E qual foi, assim, o maior aprendizado nessa sua jornada de viajar aos estados, vendendo, que você traz hoje na sua loja física? Muito legal essa pergunta. Eu acho que é essa questão de você ter a flexibilidade de fazer o que é possível. A gente tinha um prazo curto para um resultado grande. Então, eu trouxe isso para minha realidade. Essas ações que a gente faz tem muito a ver com os eventos, porque você pensa numa coisa, são pessoas que eles não têm. Por exemplo, se a gente falar de um evento em Volta Redonda hoje, essas pessoas que vão vir para cá, elas não são conhecidas, elas não são marcas, mas elas fazem um movimento muito grande de consumo de um produto que você nem sabe de onde veio, porque há toda uma ação gerando desejo para aquilo acontecer, sabe? E tem um prazo para acontecer. Sim. Então, se você não for, você não vai ver o que está acontecendo. Então, essa curiosidade do que vai vir, como vai ser, toda esse tempo, esse prazo curto, esse desejo, eu trabalho isso até hoje. Isso você trouxe desse você não evento. faz mais isso, de viajar e tal? Cara, eu parei quando a minha filha mais velha, ela tava por volta de uns 7 anos e ela tava tomando banho e eu fui direcionar ela alguma coisa, eu não lembro direito se era como esfregar o cabelo debaixo do chuveiro. Eu lembro que ela tava tomando banho e eu disse pra ela, não é assim que faz, é assim. Ela virou e falou assim, você não sabe, minha avó já me ensinou que é assim. Aquilo eu perdi a cor, perdi o chão. Falei, a minha filha não sou a referência da vida dela, vai ser a minha mãe se eu não firmar o pé aqui. E assim, eu ficava uma semana fora, mas eu ficava 10 dias em casa. Aí depois mais uma semana fora, mas mesmo assim, essa minha ida e vinda, ela não estava me vendo no cotidiano no dela. Crescimento de uma criança, né? Às vezes, o dia a dia, né? O tinha cotidiano. outra miudinha ainda, né? Que não tinha essa percepção, mas que ia ser muito pior, porque ela ia ter um prazo muito mais longo, que a outra já tinha, foi mais curto o prazo da mais velha, mais intenso, porque ela estava nessa fase de aprender porque criança não tem muita noção de tempo e espaço. Sim. Então, mesmo você ficando uma semana fora, para ela é muito tempo. Muito tempo. E a mais velha começou a mostrar um sofrimento muito grande com essa ausência. Tipo assim, ela começou a aprender a lidar com a dor da saudade e tal. Então, eu vi que estava ficando muito doloroso para elas, sabe? E quando eu chegava também, elas sugavam muito, porque elas não dormiam direito, porque queriam ficar o mais tempo possível com a gente. Aí eu comecei a me preocupar com aquilo e teve um dia que eu coloquei um prazo e coloquei um ponto final. E foi um rompante muito grande, porque eu não tinha condições de sair da feira como eu saí. Porque a feira acontece o seguinte, a partir do momento que eu faço parte desse grupo, eu tenho uma planilha anual. Um compromisso, né? Não, e pagar. Você vai pagando boletos de feiras que vão acontecer. Por exemplo, se eu estou agora em novembro, eu estou pagando boleto até junho. De feiras que vão acontecendo mês a mês. Você ganha muito, mas você investe muito. Investe muito também, né? E se você desistir do evento, você perde aquele dinheiro, tá no contrato. Nossa, na época que eu parei mesmo, meu marido pirou. Porque era 4 mil que eu perdi pra 6 mil que eu perdi pra outro evento que eu não fui. Aí teve ele bater o pé e falou, eu vou pra Barretos. A gente tinha um evento em Barretos, era na festa de Barretos. Eu falei, você vai sozinho, eu não vou. Eu não vou, já falei pra você que eu não vou. E ele queria cumprir pelo menos a carga. Recuperar.
recuperar o Sim, dinheiro investido. Aham. E foi um fiasco a feira. Foi horrível. Ao ponto dele ficou lá em Barretos, ele não tinha dinheiro para almoçar. Porque Caramba. foi muito ruim toda a forma como eles desenvolveram o evento. O pavilhão da feira ficou distante do lugar do show. Aí as pessoas não iam até lá. Então elas tinham que circular, né? Você entende da Disney, o parque é grande. Então, pensa, era meio parecido com isso. Dependendo de onde você tá, não é interessante. Você tem que estar onde o público tá passando. E tem que ter um acesso ali, né? Tipo, para ir pra praça de alimentação, você tem que passar pelo pavilhão. É uma das formas da feira fazer se feito. movimentar. Ela era independente demais, então ela não virou. E ele sofreu horrores, porque aquilo lotado de gente. E ninguém vendendo. E ninguém vendendo, porque ninguém entrava lá. Ninguém nem... Parecia que nem sabia que eles estavam Que tinha lá. feira ali, né? Exatamente. Então, assim... Então, mas às vezes isso aconteceu no momento que deveria acontecer pra sim, vocês, porque né? se desse Pra dar certo, eu tava na final, merda. né? Se ele tivesse ido lá e vendido pra caramba, ia chegar em casa. Insistido. Aí, Vanessa, ó, eu te falei, olha aqui quanto que a gente fez lá. Eu penso que Deus tem propósito em todas as coisas, sabe? E há um sim, e assim, a vida, ela tem ciclos. E você tem que entender onde você tá e pra onde você quer ir e em respeitar esse ciclo. Então, assim, tudo que eu aprendi na jornada até aqui faz com que a Versalhes hoje tenha um diferencial. Uma mas identidade, né? É a construção que foi totalmente diferente. Cada um tem a sua história, né? Então, assim, como se vocês olharem, a gente tem uma rotina na nossa loja, tipo, segunda-feira é dia D, terça-feira é achadinho no grupo, quarta tem live, quinta é pós-live, na sexta-feira a gente faz um lançamento, cápsula, no sábado tem um evento presencial, a gente sempre tá, ou é festival de crepe, é festival de pizza, não sei, sabe? A gente faz... Todo dia tem um evento. Um evento. Isso, é por isso conta... me ensina muito pra usar na agência. E aí a pessoa não entende, né? Cara, da onde que ela... Cara, onde que ela tira essa ideia, essa eu energia? Precisei desenvolver por necessidade. Meu marido trabalhava em agência de automóveis na época e ele sofreu um acidente de moto. E a agência de automóveis, você ganha comissionamento. Então, assim, nós passamos por uma dificuldade, fomos morar na casa da minha mãe por um tempo, eu estava com meu marido acamado, foi onde eu comecei a trabalhar com bijuteria e depois que ele melhorou, a gente viu essa questão do itinerante, uma possibilidade de alavancagem. Então, assim, era por sobrevivência mesmo, por adaptação de sobrevivência. E quando eu parei, eu não tava com dinheiro ainda. Mas eu tinha que ser mãe. O empreendedor nunca tá com dinheiro suficiente. Eu precisava ser mãe. Que era prioridade. Ele tinha um prazo para eu exercer essa função na vida delas e marcar ali, né? Sim. Aí, cara, eu aluguei uma garagem, que era tipo uma lojinha lá no Vila Rica, pequenininha, de uma senhora, pra eu colocar as bijuterias. Aí, como a gente fazia? A gente começou a fazer pequenas feiras em volta. Miguel Pereira, eu fazia Feira Gaúcha de Miguel Pereira, eu fazia feira no Rio de Janeiro, no Fundão, na UERJ, porque tem umas feiras lá, mais próximas, que era bate e volta. Eu parei de viajar pra longe. E aí, enquanto isso, a loja ficava com o nosso estoque, porque quando a gente parou essas feiras grandes, a gente tinha muita mercadoria. E ali a gente ficava vendendo. Então, quando eu viajava, ficava por conta da funcionária, né? Uma funcionária que a gente tinha, minha mãe dava o suporte. E quando a gente voltava, eu tocava a loja. Então, quando eu falei que eu não ia mais fazer feira, tipo assim, a loja vendia tipo 4 mil por mês, no máximo. E eu tinha 2 filhas pra criar, entendeu? A conta não fechava. E o marido pirando, você é louca. Vai continuar botando energia nesse negócio? Você vai jogar tudo que a gente tava tentando construir fora. Eu falei, cara, não, vai ter um jeito. Vai ter um jeito. Vai mudar, acredito. Vamos botar energia aqui agora. Né? Não, eu falei, Deus vai ajudar, filho. Segura na mão do pai e vai. E vai. E fomos, e deu certo, assim. E já aconteceu Legal, alguma cara. situação engraçada, inusitada ou diferente
numa dessas viagens? Então, sempre tem, né, cara? Porque é uma miscigenação de pessoas com características, tanto físicas quanto cultural, muito diferente. A linguagem é diferente, né? Então, assim, mas a que mais me marcou foi uma feira que eu fiz em Miguel Pereira, que tinha uma peruana, Maria, o nome dela. E a gente... Você vira uma família. Porque você tá no perrengue e tá todo mundo junto. Todo mundo junto, Então não tem a minha coca, né? Todo mundo vai fazer alguma coisa, vai ratear ali, né? O hotel que a gente fica todo mundo. Então a gente ficava no Hotel Miguel Pereira, por exemplo, que a gente já ficou amiga da governanta do hotel, a gente ia pra cozinha de noite. Fazer comida pra todo mundo. E então fazer churrasco. A gente tinha esses acessos, né? E aí eu lembro que uma vez eu senti falta dessa moça e ela não aparecia, né? Eu falei, gente, ela precisa, cadê? A gente tá aqui fazendo churrasquinho, cadê a Maria? Cadê a Maria? E ela não voltou pro hotel, enfim. Como que funciona isso? Ela veio para o Brasil, ela trabalhava para um primo que veio primeiro, então ele tinha um depósito que vendia esses artigos que são muito específicos deles, né? Só que eles não ganham salário, eles ganham um auxílio de sobrevivência. E todo o dinheiro que eles fazem fica retido até eles pagarem o custeio dessa vinda para o Brasil, e também eles fazem tipo que uma poupança. Então, assim, não é um trabalho escravo, mas eles se submetem a uma situação de custo muito mínimo, para que em pouco tempo ele se livre de trabalhar para alguém para trabalhar para si mesmo. Então, ela estava nesse processo e a gente estava fazendo churrasco. Que não interessa, né? Estamos lá, já trabalhei brasileira assim, né? Qualquer Mereço. Qualquer tempinho, qualquer dinheirinho que sobrou. E ela não foi participar. E aí eu fui ver, ela também não estava no hotel. Ela esperou a gente sair do evento e dormiu dentro do stand, que não é autorizado, mas ela queria poupar. Então isso assim me marcou muito, porque ela não falou sobre, né? E aí sim que eu fui descobrir, que eu perguntei, que a gente se aproximou para entender a história dela, né? Então assim, eu poderia falar coisas muito legais que aconteceram, mas tô falando da construção de você olhar para o outro, que às vezes tá ali com um espaço sorrindo para você acha que ele é o dono, né? Ele tá ali na função de dono e você nunca sabe de fato o que tá acontecendo por trás, entendeu? E assim, essa sensibilidade, né, de você tá atento. Porque a gente, nesse universo, também a gente desenvolveu muito isso, de fazer aliança. Eu tenho amigos até hoje, frequentam a minha casa, que a gente se conectou porque ele tinha uma caixa de som no stand dele e parou de funcionar. E meu marido rapidamente foi lá auxiliar o reparo, e hoje a gente é parceiro pra caramba, os filhos hoje dele moram na França, e a gente já a gente acompanha todo esse processo. Teve gente que a gente foi em formatura dos filhos, porque todo mundo chega ali com um sonho, né? E é muito legal isso, né? As próprias baianas também que trabalhavam com a gente, é muita história que elas tinham, né? É uma cultura muito diferente, né? Eles têm, olha só que louco, ela chegou, eu falei assim, Karine, cadê você? Por que você tá chegando atrasada? Aí ela falou assim, que tinha sido roubada, eles falam diferente. Aí eu disse assim, mas e aí, o que você fez? Não, eu já comprei outro. Eu falei assim, mas como assim? Roubaram seu celular, você já comprou outro? Ela falou assim, eu comprei roubado também, porque eles vão roubar de novo. Meu Deus! É comum. Caraca! É comum. É comum, né, pra eles se perderem e eles já vão lá e compram outro que já vai perder mesmo. De alguém que perdeu. Né? E a gente fez amizade com um taxista lá na Bahia e eles falaram assim, você vai no Pelourinho? E a gente falou, não faz cara de turista. Nossa. Porque se você fizer cara de turista, o valor aumenta. Aí eu chegava lá e falava assim, esse aqui tá de quanto? Não, eu ia te falar assim, você não tem como subir no Pelourinho e fingir que você é baiano. Não tem como. Aí você falava, tá de quanto? Tá de quanto? Aí ele, né, você ia falando meio no sotaque ali, e quando falava o preço, a gente já falava carioca, tá tudo bem. Ai. É isso aí, louco. cara, mas você vê, né? Isso aí é uma das pegadinhas que tem no turismo por aí, né? Que é uma loucura pra você ver. Quando eu estive em Salvador algumas vezes,
Uma das coisas era isso, né, do pessoal abusar do turista, né? E a outra era da segurança. O próprio policial lá embaixo do elevador Lacerda, antes de você subir, ele já falava assim, amigo, com o sotaque deles, né? Eu não sei fazer igual você. Opa aí, ó. Opa aí, ó, né? Pô, amigão, tira esse cordão aí, tira a pulseira, tira o relógio, guarda aí, porque... É isso mesmo. Não dá mole, não. Lá em cima tem polícia, mas e assim, não dá mole, não. É muito triste, né? Porque a gente vê muito gringo. Muito gringo vindo com disposição para gastar. Aham. E é um lugar muito cultural, tem uma história muito forte, mas a gente vê um abandono completo, assim. Quando você chega lá em cima no Pelourinho, por exemplo, o guarda também fala, você vai segue reto aqui. Não fica entrando nas outras ruas aqui. Aquela direita você não pode entrar, quer dizer, ele não tá ali, ele tá ali... Como assim? Ele sabe que o problema tá ali, por que ele não é solucionável, né? E é assim, aí você olha assim, tipo, você não pode entrar aqui que você vai ser roubado, mas na sua frente tem uma joalheria da Vivara. Tipo, a conta não fecha, entendeu? Enfim, a hipocrisia, né? E assim, muito triste, né? Você vê também muita gente pedindo, isso é cultural do Nordeste, né? Eles se colocarem nessa posição, porque eu acho que deveria ter um trabalho porque existe uma outra forma, eu falo para minhas filhas que a gente tem uma outra forma de vender o seu produto, sabe? Então, assim, eu não gosto de comprar algo que a pessoa chega e fala assim, compra meu brigadeiro para me ajudar. Porque comprando porque eu estou empreendendo, porque eu estou trabalhando. Compra meu brigadeiro, porque eu faço ele com o melhor leite condensado que tem. E eu uso cacau. E assim, eu faço isso aqui porque eu preciso estudar. Eu faço isso aqui, mas o meu brigadeiro é bom. Porque eu não vou. Quando você se coloca no papel de vítima, o outro já assusta. Não, também, eu vou comprar para te ajudar uma vez. Mas eu não vou virar seu cliente para te ajudar. Isso aí. Agora, se o seu produto for bom, eu vou te ajudar. Porque eu vou consumir o seu produto. Então, não é sobre te ajudar. É sobre você me oferecer um serviço de qualidade. E se ajudar. E a gente tem a mania de passar a responsabilidade social pro outro. Entendeu? E assim, eu sou super a favor de investir no empreendedor micro, né? O cara que tá começando. Porque, como eu falei, a minha família é de empreendedor. Eu, com 11 anos, a minha mãe fazia bolo de cenoura com calda de chocolate e eu vendia na porta da escola. Eu estudava no Patituce, na Beira Rio. E eu vendia na porta da escola com 11 anos. E enquanto as minhas amigas tinham vergonha, eu não tinha, porque aquilo ali a minha mãe não fazia pra minha sobrevivência. Ela tava me ensinando. Quando chegava no final do mês, ela me trazia no CD Shop e eu podia escolher o que eu quisesse comprar. E eu comprava com o meu dinheiro. E eu aprendi isso com 11 anos. Você tá entendendo? Mas eu não falava pras pessoas, compra pra me ajudar. Lógico que não. Porque o cara vai comprar o bolo um dia. Se ele não tiver sabor, filho, você vai ficar precisando de ajuda. Claro. Ainda mais aqui em Volta Redonda, que as pessoas que estariam ali na sua escola são as mesmas todos os dias. Exatamente. Lá em Salvador, ainda tem o fluxo de turista, né? Por isso. Que tipo, compra pra me ajudar. Né? Tá, aí vai passar um outro turista, compra pra me ajudar? Ok. Porque em tese ele não precisaria da fidelização, né? Mas agora aqui, no seu caso aqui... Mas é a cultura do submundo. Sim. É você americano, você tá vindo aqui, eu tô aqui no Brasil, eu não tenho... Você tá entendendo? Infraestrutura, eu não tenho saneamento, eu não tenho acesso a boas escolas. E o cara fala... Realmente, você tá na merda, peraí que eu vou te ajudar. E quando, na verdade, se ele veio até aqui, é porque você tem algo muito mais rico para entregar. Claro, então, eu penso que, assim, seria muito interessante se o nosso governo fizesse mesmo um treinamento de, ao invés deles pedirem, eles começarem a vender, de fato. Sim. Quem somos. Os caras ficam loucos com a gente. A gente é especial demais. Demais. Você vê que no Covid, nos Estados Unidos, eles não tinham papel higiênico, eles não tinham detergente, a gente tinha tudo. Não tinha máscara, fazer com pano. A gente dava nossos pulos, porque a matéria-prima é nossa. Agora, o americano, ele aprendeu, né? Santos, você que morou lá, ele aprendeu a supervalorizar a pátria dele. E eles não têm tudo isso, mas eles têm uma mente de pátria brilhante. E a gente não, a gente fica só falando só os pontos negativos que existem. Mas lá existe. Lá existe também. Isso aí.
É porque o brasileiro, ele costuma realmente só olhar o ponto negativo de tudo e reclamar. Uhum. Hoje Isso. mesmo até coloquei um vídeo lá nos meus stories falando sobre isso. Até no próprio Instagram, porque a gente vive de Instagram, eu vivo, você vive, Ricardo vive. Uhum. Se não é o Instagram, a gente não vende. É. Porque hoje em dia, principalmente depois da pandemia, né, o Instagram ele se fortaleceu muito. E o que eu vejo de ataques no Instagram, você posta alguma coisa, a pessoa vai reclamando. Então, assim, eu acho que teria que ser um pouquinho diferente. Se você não gostou da receita do bolo que a pessoa postou, não gostou do vídeo, passa. Entendeu? Não tem que reclamar que, olha, eu não gostei, essa receita não dá, acho que não vai dar. Como que acha que não vai dar certo? Nem testou, Uhum. sabe? Uns ataques assim de graça que não tem necessidade. Eu vejo muita coisa que eu não gosto no Instagram, mas tudo que eu não gosto, se eu fosse comentar, eu ia ficar só comentando. Mas eu passo. Eu acho que a nossa geração, assim, eu não sei, eu tô com 45 anos. A gente aprendeu na rua, brincando. Eu acho que a falta dessa fase, dessa geração, dá a liberdade deles acharem muita coisa. Na nossa época, na rua, se você achasse muito, você ia tomar uns tapas na orelha. Então, Com você tinha certeza. que avaliar o que você tava falando. Não era? Com E, tipo, se certeza. você não fosse bom, você era café com leite e acabou. Você tinha que ficar bom. Na queimada, pra pessoa te chamar, não é? De escolher, né? Escolher primeiro, né? Escolher pro time, né? É. Então, você ia aprendendo a ter essas resiliências, essas cascas, né? Eu acho que hoje em dia a gente tá com muita gente com ego inflado e não tá preparado para uma negativa, Sim. não tá preparado pra engolir. Meu irmão, você tem que engolir. Claro. Porque você não é, né? É aquilo, eu tenho a minha razão, você tem a sua razão e não significa que elas são a verdade. Sim. Então, Sim. hoje em dia, eu percebo nas minhas filhas e em volta das amizades que elas têm, que as pessoas, elas não medem, não. Elas, solta. Aí, quando vem uma situação, quando pega uma pessoa que é reativa, que responde, não aguenta. Mas pra que falou? Né? Exatamente. A gente já sabia. Quem aqui nunca correu pra dentro de casa pra não tomar uns tapas, não é? Isso aí. Então eu penso que é isso. A gente tem que sair um pouco da rede social e voltar pro contato. E as pessoas, elas estão muito meu direito, minha vontade. Eu morei em apartamento uma vida. Minha mãe falava, pisa devagar no chão. A pessoa mora aqui embaixo. E as pessoas, minha casa. Poxa, mas você não sabe se o cara tá com dor de dente, se tá com recém-nascido. É porque hoje em dia as pessoas, elas não respeitam os outros. E é justamente E o que você tá querem falando o até respeito. dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles respeitam o outro. O meu direito termina quando começa o seu. Sim. Então, aqui não. É tipo, eu coloco som alto na minha casa mesmo. Eu não sei o que e tal. Que se dane se vizinho tiver que dormir. Sabe, as pessoas não prestam atenção mais nas coisas, não tem mais isso. E realmente é isso. Minha mãe sempre falava, olha, cuidado, não vai fazer isso, não vai. Apesar que a gente nunca foi de escutar música alta, mas tipo, sempre respeitando o outro. Sim. Assim, é uma diferença cultural, né? Você tá falando dos Estados Unidos aí, mas eu tô fazendo uma alusão aqui com o que às vezes a gente vê lá na agência, quando você vai lidar com pessoas de estados diferentes aqui do Brasil. Às vezes, tá todo mundo querendo falar da mesma forma. Sabe quando você fala meio esporrento assim, a pessoa fica, pô, mas você tá brigando comigo? Aí você fala, não, pô, isso aqui é o meu jeito de falar mesmo, não tô falando nada demais não e tal. Cara, às vezes a gente atende um pessoal do Sul. Sim, cara, eles são totalmente agressivos na fala, né? Duros. Então, alguns são e outros não, né? Quando você vai conversar com um baiano, por exemplo, cara, o pessoal fala assim, rasgado, sabe? Tipo, eu fico assim, será que ela tá brigando comigo? Será que ela não tá gostando do que eu tô entregando pra ela? Aí você vai falar com um nordestino, um baiano e nordestino, mas às vezes você vai falar com um pernambucano, um cearense, fala de um jeito um pouco diferente. Tem o mineiro, às vezes o mineiro quase te pede desculpa. Desculpa isso, mas eu preciso falar um negócio aqui e tal, né? Às vezes aqui dentro do Brasil, pessoas vão falando de forma diferente e às vezes querendo dizer a mesma coisa, né? Sim. Você quer ver? Eu fui pra Balneário Camboriú
E quando a gente estava lá no hotel também, em evento, aí a gente tinha que voltar. E eles anteciparam o nosso voo. Porque a gente perguntou se a gente queria antecipar o voo, porque tinha oportunidade na aeronave. E a gente, a gente já estava lá mesmo, antecipamos o voo. Na hora que eu entrei, o lugar que tinha me oferecido estava ocupado. Aí eu chamei a aeromoça e falei para ela, olha, a minha passagem tá nessa numeração e tal, tem um pessoal sentado ali. Eram 2 homens americanos e uma mulher. Olha só, eu aprendi isso pra vida nesse dia. Ela foi e falou com ele, lá em inglês. Eu não sei falar, mas eu entendi. Ela pediu licença e disse que aquela cadeira estava ocupada porque eu estava com a passagem em mãos e se ele teria a passagem dele para apresentar. Ele segurou na cadeira, olhou para ela e começou a falar o seguinte, eu não vou te apresentar minha passagem, eu não vou levantar daqui, vocês não têm organização, você está me incomodando e você se vira com o que você vai fazer. Esse não é a minha obrigação. Caraca! Ela levantou, olhou pra mim. Aí, o que eu fiz, como boa brasileira? Me sensibilizei com a necessidade dela, vi um problema. Falei assim, olha, onde você conseguiu um lugar pra mim? Eu vou sentar. É isso aí. E eu vi um lugar que a cadeira não deitava, né? Aqui, durinha no negócio. É sempre essa cadeira que sobra. Eu fiquei naquele negócio, uma viagem horrível, porque eu fui sensível à necessidade da aeromoça. Aí eu cheguei com as costas toda dolorida, ferrada, e eu falei, que idiota que eu fui, né? Porque o cara é americano, nem mora no meu país, mora aqui. botou a bronca e eu engoli o sapo, e você tá entendendo? Porque eu tinha que ter falado pra ela, agora quem quer sentar agora sou quem eu. quer sentar ali sou eu. Entendeu? E para tudo, e alguém ia ter que resolver aquilo de uma outra forma, mas a gente ainda é o seguinte, deixa pra lá. Deixa, a gente Você tá resolve. Ou então a gente dá um resolve jeitinho. na pior forma possível, que já vira barraco. Não é sobre barraco. Ele segurou na cadeira, ele tomou uma postura e se posicionou e ele não estava errado. Você tá entendendo? Então, existem... E eu vou te falar, se todo mundo tivesse essa postura, a empresa não erraria. Porque às vezes acontece do mesmo assento para 2 pessoas. Isso já aconteceu comigo. Mas você... Eu cheguei, eu tava sentada, a pessoa chegou e falou assim, olha, essa poltrona é minha. Eu falei, tá, mas é minha também. E aí, o que você fez? Aí eu mostrei ali, aí a gente chamou a aeromoça, né, e aí falou, e aí? 2 pessoas com a mesma poltrona. Aí ela falou assim, calma aí que eu vou dar um jeito. E aí, como eu tava com criança, tava com a minha esposa, tava com a criança, a mulher pegou e falou assim, não, pode ficar aí, deixa eu ver onde que ela vai me colocar, e aí depois a gente conversa. E aí a aeromoça arrumou um lugar pra ela até melhor do que o meu, botou ela lá na frente nos espaços mais conforto, e aí ela foi. Né? Mas assim, por falta de organização, e ali um teve sensibilidade com o outro também, mas de vez em quando a gente vê uns barracos por aí, né? No Instagram você vê uns vídeos aí do povo brigando dentro do avião. E aí, o que você percebe? Você também pode pensar que a empresa também pode agir de uma certa forma de má fé. Aquela cadeira ruim que ninguém quer, ele não vendeu. Aí ele duplica a boa e na hora você vai ter que ficar no pepino lá, né? Vai ter que sentar na cadeira ruim. Às vezes não te reembolsa o valor que você possa ter pagado. Não, e você tem compromisso, você precisa voar. Você já tá ali, né? Igual a gente chegou no Rio, do Rio a gente precisava chegar até aqui, então já estavam esperando a gente. A gente não tinha muito o que fazer ali. Então, assim, foi uma experiência interessante também que eu levei pra vida essa, da diferença cultural, porque ele se posicionou e eu percebi nitidamente que a gente, e até convivendo nessas feiras itinerantes, que a gente não sabe, eles são muito rígidos, muito mais rígidos. É o que tá na regra. Vale o que tá na regra. Tá escrito, sabe? E a gente no Brasil, não, a gente flexibiliza, né? Demais. E aí perde a mão. Igual os contratos, né? A gente assina, depois contrata o advogado. É isso aí, assina. Tá, mas nada do que tá escrito aí tem valor se na lei também não tiver escrito a mesma coisa. Não, né? E a letra tá muita coisa. Você fala, amigo, eu tô com pressa, me dá um dinheiro aí, eu quero um empréstimo, depois eu avalio os juros. Os juros, depois a gente vê o que a gente vai fazer. Vanessa, e que conselho você daria pra pessoa que tá começando com roupas, com acessórios, e tem vontade de fazer esse percurso que você fez, de viajar, porque às vezes a pessoa não tem nem filho, então quer fazer essas viagens, conhecer outros estados. Que conselho você daria para a pessoa que não sabe desse mundo, mas quer
começar? Eu penso que primeiro a viagem é pra dentro, aquilo que a gente estava falando, né? Você conhecer como você é de fato. O que você tem de positivo e o que você tem de negativo pra você ver se você se enquadra nessa jornada, né? Porque, gente, comida de hotel tem uma hora que enjoa. Quarto de hotel não é sua cama. Você, né? Você sente falta. Você começa a sentir falta das pequenas coisas. Eu chegava em casa e falava, eu quero comer carne moída, angu. Você tá entendendo? Porque você não encontra essas coisas. Mas se você tem uma alma, né, uma pessoa que gosta de conversar, estar em movimento, conhecer o mundo, dá pra ganhar dinheiro e dá pra passear. Porque a gente passeou muito, Você a vai gente fazendo conhece as coisas... você conhece bons restaurantes, tipo, não dá pra você ir todo dia, mas numa viagem dessa você já tira ali 2 restaurantes legais pra você visitar, você consegue levantar um bom dinheiro e ficar um tempo sem precisar trabalhar, né? Você consegue em pouco tempo fazer um bom recurso, você tem que ter uma reserva, né? Porque pode acontecer de você ter um evento que esteja chovendo, coisas do tipo. Bahia, por exemplo, Salvador uma vez foi uma catástrofe, porque lá chove e ninguém anda. Os bueiros são todos não funcionam direito. Então é muito ruim, não passa mesmo. Então é bem difícil. E você tem que sustentar isso, porque o cara não vai prolongar a feira, né? O evento, porque esses espaços, depois que você sai, vão acontecendo outros. Então, é tudo contrato. Se choveu ou não, vida que segue. Paciência. Né? E você tem que ter... Riscos do negócio, né? Exatamente. Mas, assim, pra quem é solteiro e gosta desse projeto mochilão, né? Conhecer o mundo, gente, é uma forma de você pagar sua própria viagem. E, assim, existem esses eventos. O Rio Centro, por exemplo, a galera que é daqui do Rio, pode ver dentro do cronograma do Rio Centro, no Rio de Janeiro, quando que acontece esses eventos, ligar pra lá, uma ideia, tá, gente? Tem muito tempo que eu tô fora disso. Mas eles vão dizer quem é que tá administrando e direcionando aí, montando o grupo. E a partir dali você faz contato e aí você define os lugares que você quer ir, quanto você tá disposto a investir, entendeu? E tem feiras que vão pra fora do país, pra Portugal, por exemplo. A gente estava conversando sobre isso, né, Santuza? A Europa adora o artesanato brasileiro, entendeu? Eles não eles pagam qualquer preço por uma pedra natural, por um capim dourado da vida. Eles amam isso. Ele não paga caro na Havaianas? Paga caríssimo, porque a gente não reconhece isso. Sim. Mas é único. Sim. Você tá entendendo? A gente Coisa quer mais gostosa que tem andar com a Havaiana no pé, né? A gente quer uma joia de uma marca famosa para você fazer parte do clã, né? Para você se sentir pertencente. Os caras querem algo que é único, não vai ter igual aquele. Porque, gente, o que acontece lá fora é que a pessoa tem uma vida estável de família, ele já tem joia. Eles já têm joia. Eles não têm. Pra outras eles coisas, não têm né? esses altos e baixos que a gente tem, entendeu? Ele já nasceu com casa. Olha que incrível! O cara já nasceu, tem casa. Ele não precisa trabalhar pra comprar uma casa. Você tá entendendo? Então, ele quer o que ele não acessou ainda. E o que ele não acessou são essas coisas. Eles valorizam a arte por isso. Porque ela tem ali algo único, diferente, excepcional, que as outras gerações dele talvez não acessaram. E o Brasil é rico nisso. A gente tropeça nisso e não reconhece isso. Exatamente. E o próprio isso brasileiro também não reconhece. É isso, não dá valor. É isso que ela tá dizendo, né? isso. Isso é uma das coisas que a gente já conversou em alguns episódios anteriores, que às vezes a gente não valoriza o que a gente tem, né? Tipo, às vezes a gente que é daqui de Volta Redonda, tá do ladinho do Rio, pô, você vai no Rio, cara, você nem olha pro que você tentou, né? É muito Agora o pessoal vem de fora. Não tem muita coisa pra fazer. Cristo! Pô, gente, o povo vem de fora. Às vezes é viagem dos sonhos de muita gente de fora conhecer o Rio de Janeiro. O cara vai na Lapa e ele fica, meu Deus. Você já foi? Claro, mas é muitas top, vezes. É muito legal. Nossa, a miscigenação, muito a mistura diferente. que é aquilo parece que você tá em outro país. Você saiu de Volta Redonda, caiu na Lapa, você parece que fez uma viagem de 12 horas. É isso aí. Todos os turistas do Rio à noite parece que vão pra lá. Aí tem estrangeiro, aí tem um carioca, aí tem os turistas do Brasil que estão lá também. Aí tem os moradores de rua, tudo junto, os cracudos, tudo junto. Os pagodeiros. Os pagodeiros, e lá tem tudo. Tem tudo. Aí o cara conhece a Lapa, o cara conhece o Cristo Redentor, o cara conhece o Bondinho, Pão de Açúcar.
coisa que às vezes a gente não dá valor, né? Toma café no Copacabana Palace, que agora pode tomar, né? Agora pode, né? Não sei nem quanto custa, sabe? Não é caro, acho que é R$60. Nossa. Aí, é top. Não sabia. Pô, um evento. Entendeu? Você só entra, toma o café da manhã e não precisa, entendeu? Não precisa se hospedar. Isso é muito legal, né? E assim, a gente voltando a falar do Rio de Janeiro, uma vez a minha filha menor falou, mãe, eu quero aniversário, né? A gente tem mania de viajar nos aniversários. E ela falou, cara, eu quero ir pro Rio de Janeiro como turista. Meu marido é carioca, meu cunhado mora em Jacarepaguá, a gente tá sempre por lá, mas a gente não faz os passeios turísticos. Cara, vai pro Rio todo final de semana. Já subiu no Cristo? Nunca. Não. Isso mesmo. Aí nós fizemos o passeio como turista, foi o pedido dela. A gente ficou num hotel na Lapa, muito legal e bom, preço acessível, e fizemos o passeio, criamos uma rota. E vou te falar, um passeio que custa 0,800, tá, gente? Pode ir, que é top. É conhecer a Biblioteca Municipal do Rio de Janeiro. Você chega lá, você vai dar o seu nome, ele tem um guia. Vocês já foram? Não, eu nunca fui. Então você cria vergonha. Aí tem o guia, você se inscreve e não paga, tá? Não paga. O cara, ele é treinado, ele tem faculdade lá de turismo, super... E ele vai te contar toda a história da Biblioteca Municipal. Cara, você fica boquiaberto com a experiência que você vive. Por quê? A porta de bronze, ela veio da França. Entendeu? O vidro veio de não sei da onde, tudo de navio. E aí a escadaria, ele vai contando a história de como as coisas foram chegando no Brasil. Tem 2 Bíblias mais antigas do mundo, que são escritas juntaram todos, né? Acho que é em alemão, se eu não me engano. Tem muito tempo que eu fui. Uma tá no Brasil e a outra tá no exterior. Só tem 2 dessa edição. Que legal. E uma é nossa. Nós temos o maior acervo de livros, porque João VI trouxe um navio só de livro, porque a intenção deles era morar aqui. Olha, cara. Então, tá vendo? Coisa quando que a gente ele não sabe. voltou para Portugal, Dom Pedro I comprou o acervo para ficar no Brasil. Entendeu? Foi comprado, preço de ouro e tudo. Aí eles te dão como que era feita as escritas, porque era em pele, né, de animal, ele te dá um pedaço para você sentir a textura. Tem livros lá que são tão famosos e únicos e tudo mais, que você não acessa, mas ele aparece no telão para você ver. Então, assim, aí vamos lá. Éramos um grupo acho que eles formam um grupo de 20 pessoas. Das 20 pessoas, a minha família e mais uma família era brasileira. Olha, cara. Só. Tá vendo? É triste isso. Porque a gente não tem história. Entendeu? O Brasil não respeita, os caras vêm de longe porque aqui tem muita cultura. Sabe às vezes o cara de fora sabe mais do seu Exatamente. Do seu estado ali, do Rio. Aí tem uma do área Brasil. lá que é um quadrado assim de vidro que você não entra mais dentro da biblioteca, porque é igual do Harry Potter, aquela de andar de madeira, cheio de livro. É aquilo, é lindo, é lindo. Aí você não entra, né? Então aí eles colocam alguns documentos dentro de um vidro, então daqui você lê. E aí eles mudam às vezes, né? E tinha uma primeira carta precatória, não. Primeiro processo do Brasil para pedido de alforria de um casal escravo leproso, que o sonho deles era morrer livres, porque eles acreditavam que se eles morressem livre, a alma deles seria livre também. Exatamente. Caraca. Aí a carta pedindo Dom Pedro a autorização para liberá-los, para que o padre fosse lá fazer a excomungação. Tá lá assim escrito. Então assim, quando você lê, você chora. Você fica sabe? chocado, Pô, né? Você fica, caraca, tá pertinho de mim, né? O Brasil é muito novo. Entendeu? A gente tem que respeitar o nosso país, que a gente às vezes faz uma referência com a Europa, com outros países, são muito mais velhos, eles têm muito com mais certeza. Histórias. E você eles tá falando algo assim do Rio, que é o nosso estado. Nosso estado. Mas pertinho. eu faço algumas excursões também pela agência, que é aqui no nosso Vale do Café. Eu tenho que fazer essa, já falei. Muito bom, cara. Parabenizo a Santuza toda vez que eu encontro com ela por esse projeto aí, desculpa.
E, É muito legal. E assim, os guias, eu já conheço todos, né? E eles mesmos falam comigo, Santuza, você é a única agência daqui de tão perto que consegue formar grupo para trazer pra gente. Porque eles recebem gente de tudo quanto é lugar do Brasil e de fora também. Sim, Na semana que eu tava lá em conservatória, tinha um grupo da Suécia. olha só. E a gente aqui do lado não sabe nem o que acontece, Nem entendeu? sabe que conservatório existe, se bobear. E quando eu tô com um grupo formado, eu faço várias coisas de visitação à fazenda, porque é um grupo exclusivo, porque já tem o horário marcado, então é tudo certinho, então tudo é uma coisa vai encaixando na outra e a gente consegue fazer tudo tanto no bate-volta como no final de semana. Tem excursão que eu faço de 3 dias, que eu saio sexta-feira e volto domingo. Delícia. E as pessoas ainda falam assim, gente, mas eu não sabia que conservatório desse tamanho tinha Eu isso achei que tudo. esse conservatório era só uma volta em volta da Maria Fumaça ali. Aqui na nossa só... região tem um hotel, eu não fui ainda, mas eu namoro ele, aquele Hotel Fazenda União. Você já viu os eventos que eles fazem lá dentro? Que coisa linda, né? Com violino, faz café da tarde, chá Mas da é tarde. o sarau. O sarau. Então, É em conservatório eu muito vou legal. no sarau também. São vários saraus que tem lá. Que massa. Então, Entendeu? assim, é muito legal. Porque Né? no sarau que você aprende Uhum. as coisas mesmo. E é sensacional. É mesmo. Eu gosto. É legal. É em Barra do Piraí? Hã? É em Barra do Piraí esse? Não, Eu não sei, Vassouras. eu só fico olhando na Uhum. internet. Às vezes fazem umas lives ao vivo Aham, dos eventos que tem lá de música. aham. E eu gosto de ouvir porque eles trazem essa questão do violino, Uhum. eles gostam Do piano. do piano, jazz, é Hum. muito gostoso. E assim, é tomar vinho, Uhum. é aquela coisa bem pra vida que a gente leva. Eu aguento É- ficar é lá a 2 dias, mas desacelerada, né? tá valendo. 2 dias tá bom que dá uma desacelerada. Isso aí. Não dá pra ficar Desacelera muito. um pouco, mas nem tanto. Mas é legal, vale a pena. Deixa eu voltar pra minha loucura diária. Você tem mais alguma pergunta pra ela? Não, acho que foi. Já batemos um papo bem legal. Vanessa, a gente vai agora pro 4º episódio. 4º episódio, não, o último quadro, O último né? quadro, né? Que é o desembarque, né? Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas, assim. Destino dos sonhos. O destino do sonho, a Santuza vai me levar pra Disney. Ah, isso aí. Um lugar que você nunca iria. Eu consigo imaginar um lugar que não queria, mas um lugar que me assusta um pouco é a Índia. Eu me assusta um pouco do que Concordo. vejo, mas assim, não posso falar nunca, né? Eu acho que Uhum. essa palavra é muito forte. É. Mas eu acho que a cultura, eu acho que eu não teria coragem, Uhum. assim, de... Eu sou um cara, Também assim, não. que eu adoro conhecer lugares exóticos, assim, né? Ah, Mas a Índia é um lugar que quando eu for lá, eu vou, com certeza eu vou. vai levar um marmitex. Eu vou, eu vou ficar assim, cara, tá, tô indo. Já aproveita pra Vou fazer conhecer dieta. coisas novas, diferentes e tal, mas pezinho atrás, com algumas coisas. Qual foi sua última viagem? Pra Maceió. Nossa. Foi gostoso. E qual sua próxima viagem? Já tá aí no radar já? A dos sonhos, né? Poderia acontecer Poderia. logo, né? Mas eu tô numa expectativa do ano que vem visitar a Itália. Mas aí é um projeto pessoal, assim, mais pra conhecer a moda mesmo. Tô Uhum. querendo aí, vamos ver. Legal, Legal. Já une o útil ao agradável, né? Com certeza. A melhor e a pior comida típica que você já experimentou. Cara, fica tudo na Bahia, a melhor e a pior. Eles têm a gente teve a experiência de pedir uma moça para fazer uma comida lá pra gente, e eles fazem ela fez, né? Não sei nem se é cultural lá, mas dentro da experiência que a gente teve, eles fazem um arroz muito papado, sem sal, assim. Uhum. Um negócio meio cara de qualquer coisa, menos de arroz. Menos de arroz. Foi muito ruim É essa quase um arroz experiência. doce. A gente jogou tudo fora, né? Uhum. É tipo um arroz doce, mas sem sabor. Ele não tem sal, não tem alho. Ele é Uai, maçudo mesmo, Aham. é bem pastoso.
Foi uma experiência ruim. E a experiência, a comida em Maceió também é excelente, né, gente? Os restaurantes arrebentam, pelo amor de Deus. É comer bem demais, né? Nossa, Maceió tem meu coração. E comer barato, né? E comer barato. Nossa, é muito bom. Gostei muito. E assim, a gente desfrutou de bastante coisa lá, mas assim, a gente acabou que a gente não comeu nada típico do lugar, né? E a Bahia é muito típica, né? E assim, eles têm, igual eu falei, eles têm um hábito, por exemplo, depois de você estar no restaurante, eles trazem pra você, de cortesia, o queijo coalho com melaço. É uma delícia, né? Nossa, e é típico deles, adoro também. Então assim, algo diferente que eu trouxe pra minha casa. As pessoas vão lá em casa, tem churrasco, no final tem queijo coalho com mel. E eu trouxe de lá, e é muito gostoso, muito saboroso. Uma coisa que não só eu experimentei, como eu trouxe pra minha realidade todo dia. A gente tem. E uma viagem, realmente é muito bom. Ou um lugar que marcou sua vida e por quê? Eu sou de Nova Friburgo, que também tem um polo do turismo, né? E a gente cresceu ali em Lumiar, né? Então, assim, se a gente for falar, eu sou muito isso de raízes, assim, eu sou muito de guardar memórias, né? Eu tenho uma memória afetiva muito grande. Então, assim, às vezes você pode me dar um presente caro, mas se essa caneca aqui, ela fez parte... Eu tenho uma caneca na minha casa que ninguém mexe, porque enquanto eu fiz faculdade, ela fez parte do meu processo de faculdade do início ao fim. Quando não tem preço, né? Aí ela teve as madrugadas comigo, então ela já faz parte da minha história. E Lumiar faz parte da minha história, né? A gente ia pra lá quando adolescente, jovem, adulto, quando posso vou, porque é um lugar de resgate mesmo. Então, assim, não é só sobre o lugar, é sobre a memória que o lugar te traz, né? E lá tem alguns alimentos também, tipo, pizza de aipim. Só tem Lumiar, tem que comer, é uma delícia. Nunca nem ouvi falar. É uma delícia. E lá tem essa... É muito parecido com conservatório. Eu gosto de conservatório, eu vou. Lá você chega num barzinho, a voz e violão, entendeu? É feito de pau a pique, eles trazem muito essa cultura nômade, assim, essa coisa mais... É muito artesanal também. Eu gosto disso, sempre gostei. E o que significa viajar para você? Viajar para mim é resetar. É você voltar pro marco zero, sabe? Você volta com outra energia, ainda mais quando a gente tá nessa vida pulsante que a gente vive hoje, né? Porque hoje você não só pendura roupa no cabide, né? Eu tenho uma loja de roupa, você tem que ser blogueira, você tem que ser, você tem que tirar foto, você tem que Fala não. Você tem que se reinventar todos os dias. E aumentou o seu leque de funções. De coisas a fazer, Exatamente. Né? E se você não fizer, você não vai ter o mesmo resultado, né? Porque é isso, a gente vende pelo Instagram. É isso aí. Instagram que nos posiciona, e isso te cobra. Todo mundo tem que ter um diferencial, né? Então, exatamente. A gente sempre tem algo a mais pra fazer. No meu ponto de vista, eu vou te falar como que eu faço. Eu faço sendo mais eu possível pra ficar mais leve. Sim. Porque eu acho que você desenvolver um personagem que você tem que atuar nele de segunda a segunda é muito Mas ruim. aí não se sustenta. Loucura. Então, assim, quem gosta, gosta. Quem não gosta, respeito. Porque eu sou isso aí, entendeu? Eu tenho TDAH nível hard mesmo. Toca aí. Quem trabalha comigo sabe. Eu peço um negócio 9 da manhã, 9h30. Eu já esqueci o que eu pedi, mas eu já quero outro. Entendeu? E aí a galera fala, Vanessa, que eu tô terminando o que você me pediu. Desculpa, eu nem lembrava que eu tinha te pedido. Então termina, isso mesmo. Então elas já sabem também que, tipo assim, não é o excesso de tarefa, mas é porque eu não lembro. E assim, eu sou daquelas que tem que... Eu vou ligar pra gerente no domingo e falar assim, olha só, não é pra você me responder. Todo mundo já sabe, a regra é não me responda. Eu não só quero no horário problemas. comercial. Mas é só pra eu não esquecer, eu vou deixar um áudio aqui, mas na segunda-feira você ouve, entendeu? E aí, então, assim, eu aprendi a fazer, construir uma empresa dentro das características que pra mim é super saudável. Então eu amo o que eu faço. E é Importante. isso. E você quer deixar alguma consideração final? A consideração final é que vocês são ótimos. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito gostoso estar aqui. E eu espero que a gente seja parceiros de muitos eventos aí, que a Versalhes venha mesmo estar junto com vocês nessa jornada pra gente crescer e alcançar voos ainda maiores. Estaremos juntos. Obrigado, gratidão muito pelo seu tempo. Amém. Gratidão de te conhecer, não te conhecia, né? Você já conhecia a Santuza, mas super prazerzão. simpática, né? É demais. Obrigada. E, gente,
curte, compartilha. E se você conhece alguém que tenha uma história legal de viagens, porque viagem é algo muito amplo. A gente pode falar de tudo. Até a cidade de vizinha é uma viagem. Sim. Né? Tudo, um sítiozinho é uma viagem, não importa. Se viagem, permita, né? Dentro da sua viagem realidade. não significa, deixe de viajar. Exato. Viajar não significa gastar rios de dinheiro. Exatamente. Então, se você conhece alguém que tem uma história bacana, mostra o nosso podcast, encaminha. Quem sabe essa pessoa, se for aqui da região, pode estar aqui, ó, sentado junto com a gente, né, Ricardo? É isso aí, com certeza. Serão muito bem-vindos. Até a próxima. Tchau, tchau. Check-in Confirmado Podcast.